Queridos irmãos, sem delongas e perca de tempo, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28. A Bíblia é a carta magna de Deus para a humanidade. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. E o que faz a Bíblia ser o livro mais importante do mundo não é o fato da Bíblia ser o livro mais vendido do mundo. O que faz a Bíblia o livro mais importante do mundo não é o fato da Bíblia ser o livro mais vendido do mundo, o maior best-seller de todos os tempos. Mas o que faz a Bíblia o livro mais importante do mundo é o fato da Bíblia ser o único livro que tem poder de transformar vidas e corações. E eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Se você foi transformado pela palavra de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos da América, disse: sou homem de um só livro, e este livro é a Bíblia Sagrada. Grande escritor brasileiro Rui Barbosa disse para o seu escrivão: traga-me o livro dos livros. Ele foi e trouxe uma bela obra que ele possuía, mas ele disse: não, este não é o livro dos livros. Traga-me o livro dos livros. E ele foi e trouxe a obra de maior circulação e vendagem que Rui Barbosa possuía. Mas ele disse: este também não é o livro dos livros. O livro dos livros é a Bíblia Sagrada. Se você trouxe o livro dos livros, tome na sua mão e vamos ler nesse momento. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Se a igreja pode me ajudar, diga comigo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus queridos irmãos. Nesta noite, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, eu quero falar-lhes a palavra do Senhor, e esta subordinada a este tema: a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus é o maior e o mais importante personagem da história da cristandade. Eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que Michael Hart, ele faz uma lista dos 100 principais personagens da história. E entre eles estão Jesus, Isaac Newton, William Shakespeare, Henry Ford, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Buda, Maomé, Zoroastro, Nicolau Maquiavel, Sigmund Freud, Zoroastro, Maomé, Nicolau Maquiavel, Júlio César, Agostinho de Hipona, Adolf Hitler, Platão, Aristóteles, Thomas Edison, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande e também Lutero, Moisés, Galileu e Galilei. Porém, o nome que ocupa o topo desta lista é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que foi elevado acima de todos os nomes, e um dia todo joelho a ele se curvará. Aleluia. Jesus é um homem de 3 cidades. Belém é a cidade do seu nascimento. Nazaré é a cidade da sua criação. Cafarnaum, a cidade do seu ministério. Jesus, ele ocupa o lugar central da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para cada livro, Jesus está ali como tema central das Escrituras. Quando olhamos para Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual.
Em Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Samuel, Reis e Crônicas, ele é o nosso rei. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Nos profetas, ele é o Messias prometido. E nos evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo vivo e ressurreto. Nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus veio, e ele veio a primeira vez para cumprir um tríplice ministério. Ele veio para salvar, e Lucas capítulo 19, versículo 10, fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio também para curar. Quando Jesus chega na cidade da sua criação, Nazaré, ele vai para a sinagoga. E quando ele está ali na sinagoga, o assistente daquela reunião entrega para Jesus o livro. E ele lê onde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para proclamar a mensagem aos pobres, para pôr em liberdade aos cativos, para curar os cegos e para fazer coisas extraordinárias. Jesus entrega o livro para o assistente e ele diz: hoje esta escritura está se cumprindo a respeito de mim. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar e Jesus veio também para libertar. João escreve no seu capítulo de número 8, versículo 32 e versículo de número 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para te transformar. Jesus está aqui para te dar vida, e vida com abundância. Jesus transformou a minha vida. Eu era uma pessoa miserável. Eu era uma pessoa dominada por demônios. Eu era uma pessoa escrava de Satanás. Mas um dia Jesus entrou no meu coração e trouxe liberdade à minha vida. E hoje ele está aqui para te trazer liberdade, esperança e alegria no coração. Jesus, ele cumpriu o seu ministério. Mas ao findar o seu ministério, Jesus, ele está ali crucificado. E ali na cruz do Calvário, Jesus profere as palavras mais lindas da história da cristandade. A primeira palavra mais linda que Jesus profere na cruz é a palavra do perdão. A Bíblia fala que Jesus estava crucificado. As pessoas passavam, meneavam a cabeça e diziam: salvou a tantos, mas não pode salvar a si próprio. Meneavam a cabeça, escarneciam de Jesus. Mas Jesus, ele profere uma palavra de perdão e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus profere também a palavra da salvação. Jesus estava crucificado entre um malfeitor, entre outro malfeitor. O da esquerda dizia: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós também. E o outro dizia: olha, você estando nesta mesma condenação, não temes a Deus? Nós com efeito estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal ele fez. Naquele momento, aleluia, estava um que escarnecia e o outro pedia clemência. O da direita disse: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acredito por inferência bíblica que aquele homem ouvira Jesus falar a respeito do reino de Deus. Ele ouvira falar sobre o reino dos céus. E ele então disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele com uma palavra de salvação e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus tem uma palavra de salvação para você nesta noite. Deus tem uma palavra de esperança para a tua família nesta noite. Se o diabo diz não tem jeito, Jesus tem a solução para a tua história. Jesus também profere a palavra da providência. Ao pé da cruz estava Maria. Ao pé da cruz estava o discípulo amado chamado João. Jesus olha para aquele discípulo. Eu acredito que com um olhar, Jesus estava dizendo também, olha, eu trabalhei na carpintaria, eu fui o provedor da casa, mas agora, João, eu estou transferindo a responsabilidade para você. Olha para João e diz, olha, João, eis aí a tua mãe. Olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. E a partir daquela ocasião, foi recebido em sua casa. Eu quero dizer para você nesta noite, que chegou aqui desanimado, que chegou aqui triste, que chegou aqui desalentado, Jesus tem uma palavra de providência para a tua vida. Jesus tem uma palavra de providência e de esperança para o teu coração. Jesus também profere a palavra da aflição. Ele disse, eu tenho sede. Jesus estava ali sofrendo por causa do meu e do seu pecado. Jesus também profere a palavra da solidão. A Bíblia fala que houve trevas sobre a face da terra. As rochas se fenderam. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus naquele momento ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu os horrores do meu e do seu pecado, mas hoje você está aqui vitorioso, vitoriosa, porque Jesus garantiu a tua vitória na cruz do Calvário. Jesus também profere a palavra da vitória. Ele disse, Pai, está consumada a obra que tu me deste a fazer. Naquele momento Jesus estava assinando a tua vitória. Naquele momento Jesus estava assinando a tua restauração. Naquele momento Jesus estava pegando a cédula que era contrária à tua vida, que dizia que você pecou, que você distanciou da glória de Deus. E ele estava cravando na cruz e estava dizendo, Pai, ele e ela está perdoado pelo poder transformador do meu sangue carmesim. E diz a Bíblia que ele profere a última palavra. Ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus disse uma outra ocasião, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou gratuitamente. E Jesus estava dando a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Jesus estava dando a sua vida, aleluia, para que houvesse a substituição e a remissão dos nossos pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento serviam apenas para cobrir o pecado. Mas João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro estava sendo imolado, mas a sua vitória estava sendo garantida. Aleluia. Jesus morreu. Diga comigo, Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Ele ascendeu ao céu. Vire-se aí para o teu irmão e com um sorriso diga para ele, mas muito breve ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus virá de novo, igreja. Jesus voltará a segunda vez. A Bíblia fala, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quantos têm esperança, aleluia, bem firme no coração, que Jesus voltará novamente? Levante a sua mão, tremule a bem
bem alto e glorifique o nome do Senhor. Jesus voltará novamente para buscar a sua igreja. Vivemos o limiar do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o maior acontecimento da história. Porém, os grandes pensadores dizem que os maiores acontecimentos da história já aconteceram. Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, disse que o maior acontecimento da história foi a chegada do homem à lua. Outros há que dizem que o maior acontecimento da história foi a criação do MEC, do Mercado Comum Europeu, onde os seus economistas e tecnólogos estão estudando uma fórmula para acabar com o demônio da inflação. Outros há que dizem que o maior acontecimento da história foi a queda dos muros de Berlim, que separavam a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista, da Alemanha socialista. Outros há que dizem que o maior acontecimento da história foi a criação do Pentágono, unindo em um só lugar as 5 forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica, os fuzileiros navais e a guarda costeira. E esta união é chamada de Centro de Inteligência dos Estados Unidos da América. Outros há que dizem que o maior acontecimento da história foi a criação do real para fortalecer e estabilizar a economia brasileira. Porém, a Bíblia, o livro dos livros, ela diz, ela registra que há somente 5 grandes acontecimentos. E quais são eles, pastor Gilson? O primeiro grande acontecimento que a Bíblia registra foi a criação do mundo. O mundo não é obra de uma poeira cósmica. O mundo é obra das mãos de Deus. A Bíblia fala, criou Deus os céus e a terra. O segundo maior acontecimento da história foi a criação do homem. O homem não é produto de uma minhoca marciana. O homem não é produto de uma evolução, como prega Charles Darwin. O homem não veio do macaco. Se Charles Darwin acredita nisso, é problema dele. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Qual é o terceiro maior acontecimento da história? O terceiro maior acontecimento da história foi a criação do Estado de Israel. Aleluia! E isto aconteceu para cumprir a profecia que dizia: poder-se-ia uma nação ser restaurada em um só dia. E isto aconteceu no ano de 1948. O quarto maior acontecimento que a Bíblia registra foi o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 4 e o versículo 4: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia! Quantos filhos temos aqui? Levante a mão. E isso aconteceu porque Jesus nasceu por obra e por uma ação do Espírito Santo. E qual é o quinto maior acontecimento que a Bíblia registra? O quinto maior acontecimento está para acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Esta igreja que está reunida aqui para adorar o nome de Jesus, ela vai dar um sayonara para este mundo. Ela vai dar um adeus para este mundo. Ela vai rasgar o céu sideral e vai encontrar com o Senhor nas nuvens e morará com Ele para sempre, para toda a eternidade, na glória celestial. Se Jesus merece um aleluia, um glória a Deus, dê aí agora. Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Jesus voltará novamente para buscar a sua igreja. Estamos vivendo o período conhecido como dispensação da graça. Hoje tudo é gratuito. Não se paga pela salvação. A salvação não é paga com euro, nem com dólar e nem com real. Mas a Bíblia fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É através do sangue de Jesus. Estamos vivendo no período da graça. Mas a Bíblia registra outras dispensações. A primeira delas é a dispensação da inocência, quando o homem não tinha conhecimento do seu pecado. A segunda dispensação é a da consciência, quando o homem pecando, transgredindo as leis morais, ele passou a ter consciência do seu estado de miserabilidade. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, estabelecida por Deus através de Noé. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, estabelecida por Deus através de Abraão. A quinta dispensação é a dispensação da lei ou mosaica, estabelecida por Deus através de Moisés. A sexta dispensação é a dispensação da graça, estabelecida por Deus através de Jesus Cristo. Mas qual é a sétima dispensação? É a dispensação milenial. Mas antes que venha o milênio, um grande fenômeno vai acontecer. E este fenômeno, a Igreja Assembleia de Deus, as igrejas espalhadas por todo o território brasileiro, chamam de arrebatamento. A igreja será tirada desta terra. A igreja será levada para os céus. E diz a Bíblia que habitaremos para ele, com ele para todo sempre. Porém, existe uma situação. Os céticos, eles dizem que se Jesus voltar novamente, eles o matarão de novo. Os céticos dizem que se Jesus voltar novamente, eles o crucificarão de cabeça para baixo. Há outros céticos que dizem que se Jesus voltar novamente, eles o amarrarão em um foguete e o mandarão para o mundo da lua. Existem outros céticos que dizem aberrações as mais diversas. E entre elas, dizem eles que se Jesus voltar novamente, eles o colocarão em uma cadeira elétrica e ele vai morrer eletrocutado. Mas eles não sabem que existe uma diferença entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda, Jesus veio para salvar, mas na segunda vinda, ele virá para julgar. Na primeira vinda, Jesus veio para sofrer, mas na segunda vinda, Jesus virá para reinar. Na primeira vinda, Jesus veio como servo, mas na segunda vinda, ele virá como Senhor. Na primeira vinda, Jesus veio como cordeiro. João diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda, meus irmãos, ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, Jesus veio montado em um jumentinho, filho de jumenta. Mas na segunda vinda, conforme Apocalipse capítulo 19, pastor Márcio, ele virá montado em um cavalo branco, e nas suas costas e vestes escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus vem muito breve para buscar a sua igreja. Um certo rei da Inglaterra, perseguidor da igreja, uma certa vez ele
Ele disse, olha, eu não acredito nesse negócio de arrebatamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esses crentes, vou fazer deles picadinhos, vou levá-los para o alto mar, e vou jogar em alto mar. Aí virá um peixe, e vai comer esses corpos. Depois virá outro peixe, vai comer o peixe que comeu os corpos. Depois virá outro peixe, vai comer o peixe, que comeu o peixe, que comeu o peixe, que comeu os corpos. E aí eu quero ver o que eles vão falar sobre arrebatamento. Mas ele não conhecia nada de escatologia bíblica. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo escreveu a respeito disso, dizendo, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E é necessário que aquilo que é, aleluia, mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Jesus voltará, e a Bíblia fala que o mar ele vai dar os seus corpos. As sepulturas vão ter que abrir para os corpos saírem. E nós vamos ser transformados. Vamos vestir de um corpo de glória. E nós vamos rasgar o céu. E vamos encontrar com o Senhor na glória celestial. Aleluia. Mas escute aqui. Se Satanás pudesse, ele calaria todos os pastores, todos os pregadores que falam sobre o arrebatamento. Se Satanás pudesse, ele calaria todos os cantores que falam e cantam sobre o arrebatamento. Se Satanás pudesse, ele arrancaria todas as páginas da Bíblia que falam sobre o arrebatamento. Se Satanás pudesse, ele arrancaria da harpa cristã e do cantor cristão todos os hinos que falam sobre o arrebatamento. Mas vire aí para o teu irmão e diga para ele, queira Satanás sim. Vire para o teu irmão e diga para ele, queira Satanás sim ou não? Bem alto, queira Satanás sim ou não, Jesus voltará de novo, Jesus voltará de novo, Jesus voltará de novo, aleluia. Você nesta noite, que veio a esta casa, pela primeira vez, aleluia, e tem consciência do sacrifício de Jesus pela sua vida, Jesus morreu por você. E um dia ele voltará novamente para buscar a sua igreja. E você precisa fazer parte desse povo que vai morar no céu. Onde está você que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez você esteja afastado da casa do Pai, mas hoje Deus tem uma palavra de providência, Deus tem uma palavra de salvação, Deus tem uma palavra de perdão para a sua vida. Onde estão as pessoas que não são crentes, que estão conosco nesta noite? Levante a mão. Onde estão as pessoas que não são crentes no nosso meio? Tem alguém que não é crente e deseja nesta noite entregar a sua vida para Jesus? Jesus te ama e Ele quer salvar a tua vida. Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida. Jesus te ama e Ele quer curar a decepção da tua alma nesta noite. Onde está você? Aleluia. Jesus está aqui. Eu quero pedir à igreja que fique de pé. Grupo Filadélfia, em nome de Jesus. Enquanto você se aproxima, aleluia, vamos ouvir uma bela canção nesta noite. Deus tem um plano de salvação.
Esta igreja faz parte deste plano, mas você também precisa fazer parte do plano de salvação que Deus tem para a sua vida. Onde está você? Jesus te ama. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Você não tem essa esperança. Escute aí. Aleluia, pregador, escute em breve. Esse dia vai acontecer. Esse momento vai acontecer. Pode ser agora. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Em um dia como outro qualquer, se ouvirá um alarido nos céus e uma voz como de muitas águas chamando os fiéis. Imagine como será quando o dia esperado chegar e a face do Rei nas alturas poder contemplar. De repente a trombeta começa a soar e a voz do Senhor vendo os santos chamar. E a igreja reunida pra glória começa a louvar. Todo mundo pergunta o que será. É gente sumindo em todo lugar. E em meio a tanto desespero, ninguém sabe explicar. É o Rei, tão lindo Rei, amado Rei, bendito Rei. Ele vem, deixa o povo Rei, com seus anjos vem, deixa o Rei dos reis. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Começa a soar e a voz do Senhor vendo os santos chamar. Igreja reunida pra glória começa a louvar. Todo mundo pergunta o que será. É gente sumindo em todo lugar. É o Rei, tão lindo Rei, amado Rei, bendito Rei. Ele vem, vestido como Rei, com seus anjos vem, deixa o Rei dos reis. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Ele vem pra nos buscar, para o céu vai nos levar, e a igreja de alegria vai cantar. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos?